Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, Pai amado e querido, entra em tua presença neste momento, pedindo a ti, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria, para que as palavras, Senhor, que eu vou professar agora, sejam para a tua honra e glória. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aracaju, Estado de Sergipe, 29 de junho de 2022. O depoimento. Glória a Deus. Ele é extenso. São 4 folhas. Eu tive que escrever. Há 3 dias que eu estou escrevendo. Mas eu acredito que vocês entenderão o que há neste depoimento, nesta mensagem depoimento. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Notem que aqui não há referência aos que não conhecem o Evangelho, mas aos que conhecem e desobedecem. Sempre falei a todos que eu conheço pessoalmente que resisti ao chamado de Deus. Eu nasci, como a maioria de vocês, em berço católico. Passei pelo Espiritismo, pela Umbanda, estive como membro em igrejas evangélicas pequenas, médias, e até mesmo igrejas conhecidas por fora do país. Acredite, como membro de uma igreja, eu fui convidado a ser pastor. Mas a minha resposta, como sempre, foi a mesma. No dia em que o Senhor me chamar, eu direi: eis-me aqui, Senhor. E pediria a Ele que não me permita ser como os tais fariseus. Não permita que eu me torne um túmulo caiado. Não permita que eu seja um falso profeta. Não permita em mim a hipocrisia cristã. Porque eu fui resgatado da minha vã maneira de viver com o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas não quero me alongar nesse assunto pessoal, pois esse não é o meu objetivo. É apenas um preâmbulo. O meu depoimento acerca do que Deus me mostrou recentemente, toda a luta, todo o caminho com Ele, todo o ensinamento, toda a palavra que eu vou falar nesse depoimento, está baseada na Sagrada Escritura. E teve como uma inspiração uma publicação do pastor André Valadão, no dia 26 de junho de 2022, agora recente. Em seu Twitter, ele escreveu, abre aspas, quem não é crente está querendo dizer pro crente como o crente deve ser, fecha aspas. A princípio, eu entendi essa fala dele como quem diz assim, fica na tua. Tu não entendes nada da vida com o Senhor Jesus. Como podes opinar ou se intrometer em nosso meio? Não sei, eu apenas conjecturei nessa frase que ele escreveu. Se eu errei no entendimento, eu peço agora publicamente desculpas a ele. Mas, como falei, Deus me mostrou que as palavras do pastor André Valadão vieram do seu trono como um aviso a todos os homens e mulheres que se dizem de Deus e não respeitam o que está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diante disso, meus amados,
notamos que está absurdamente claro que homens e mulheres que receberam de Deus a incumbência de levar a palavra da verdade a todos estão falhando tão vergonhosamente que até o ímpio os estão julgando. Julgando, pastor? Sim. Mesmo em seu erro de julgar alguém, eu me pergunto, como fica a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus? Estaria o ímpio fazendo a diferença? E servindo a Deus quando defende o cumprimento da palavra da verdade e da vida eterna, dizendo aos cristãos como proceder como verdadeiros cristãos? Estariam os ímpios nos acusando de não obedecer às tábuas da lei? Não seria isto uma inversão de valores? Alardeiam em alta voz. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas apenas as verdades que lhes convêm são observadas, obedecidas e ensinadas. Mas o que eu vejo são pastores, bispos e os autodenominados apóstolos voltando à vã maneira de viver da qual foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E o pior, ensinando as ovelhas de Cristo a seguir os caminhos que eles estão traçando e não o caminho já preparado por Deus, que é representado por seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Para um não crente, ou comumente chamado ímpio, chegar ao ponto de dizer que o que o crente deve fazer é porque a coisa está séria. Como dizem, o bicho está pegando. A obra do inferno está aquecida e crescendo dentro das igrejas cada vez mais. Esta semana assisti um vídeo onde uma pastora responde à pergunta de uma irmã, esposa de um pastor, sobre sexo oral. A pastora responde que quando o marido dela, o pastor, chegar em casa, ela pode usar o microfone dele e ele vai até gostar. Outros pastores e pastoras estão falando palavrões durante as pregações. Outros até manipulando a palavra do Senhor para conseguir mais dinheiro para a obra. Alguns anos atrás, um bispo responsável pela parte financeira de uma igreja muito conhecida me confidenciou dizendo: o dízimo só é dízimo enquanto está nas nossas mãos. Dentro do cofre da igreja, é usado até para as operações plásticas da esposa do bispo, lá fora do país. Uma pastora muito conhecida no meio evangélico grava vídeos com pregações da palavra do Senhor e no rodapé do vídeo, junto à conta bancária da igreja, ela escreve: adquira esta mensagem. Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebeste, de graça dai. Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês entendem agora porque a maior igreja é a igreja dos afastados, dos desviados? Muitos crentes não querem estar na roda dos pregadores escarnecedores da palavra do Senhor, pois a verdade os libertou. Eu, pessoalmente, conheço 3 irmãos que, por mais que eu tenha falado da palavra da verdade, não querem nem pisar na calçada da igreja evangélica, infelizmente. Existem milhares de vídeos na internet denunciando as más práticas de pastores, bispos e dos altos intitulados denominados apóstolos. Uma grande parte é formada por pessoas que pertenciam à igreja de grandes denominações. Outras partes são ímpios, com sede de manchar o nome do Senhor Jesus, usando para isso as atitudes bestiais dos ditos homens e mulheres de Deus, todos com um só propósito: fazer crescer o exército de Satanás.
E os homens e mulheres de Deus, olhando para seus próprios umbigos, eles calam-se diante de tudo isso como se dissessem: não é comigo. Mas sabem gritar: preciso de 50 pessoas com 100 mil reais, pois Deus colocou em meu coração um propósito. Se você tem um chamado de Deus, não se negue a ajudar a obra de Jesus. Não perca esta bênção. As pessoas que me conhecem sabem de meu caminhar, de meu testemunho. Pastor, então o senhor é perfeito? O senhor é puro? O senhor não peca? Não. Eu não sou perfeito e mesmo se eu pretendesse, não conseguiria atingir a perfeição. Muito embora em Mateus, capítulo 5, versículo 48, está escrito: o Senhor nos ensina, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, está escrito: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Coisa que os escarnecedores da palavra não o fazem. Deixo aqui um conselho a todos vocês. Sejam pastores, bispos, auto-intitulados apóstolos, obreiros, levitas, membros, até mesmo as nossas amadas tias da escolinha. Leiam o livro A Grande Controvérsia, da escritora Ellen G. White. Livro muito bom. Eu vou ler para vocês aqui apenas o índice. A destruição de Jerusalém, a perseguição nos primeiros séculos, a apostasia, os valdenses, John Wycliffe, os e Jerônimo, Lutero separa-se de Roma, Lutero diante da dieta de Worms. Este é o livro. Eu tenho até indicado para algumas pessoas. Como se trata de um vídeo, vai aparecer aí ao contrário. A Grande Controvérsia. Pastor, o que esse livro vai me ensinar? Esse livro ele vai te dar o entendimento que você ainda não tem sobre a verdade cristã e te mostrará a verdade e a mentirosa verdade. Escute com atenção esse texto postado em 18 de fevereiro de 2011 por United Church of God, Igreja de Deus Unida, com o título The Great Example of Jesus Suffering, traduzindo, o grandioso exemplo do sofrimento de Jesus. Mesmo com a ajuda do Pai, a força de vontade necessária para resistir às tentações de Satanás e ao impulso da carne era inimaginável. Porém, é impossível para nós compreendermos a agonia que ele sofreu no Getsemane. E lá, ele orou 3 vezes ao Pai por mais força espiritual, para poder cumprir a profecia de seu sofrimento e crucificação. Ao orar tão intensamente, seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Isso está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Ele chegou a perguntar ao Pai se era possível evitar seu iminente sofrimento, mas logo a seguir, ele obedientemente cumpriu aquilo que sabia ser o desejo do Pai. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 e do 39 ao 42. Nossa, pastor, eu acho que esse depoimento seu machucou algumas pessoas. É muito forte o que o senhor falou, o que o senhor nos expôs. Saiba você que tudo que eu falei é de conhecimento de muitos. E se Deus permitiu fazer esse depoimento, é porque Ele quer que você também conheça esta verdade e seja liberto. Esses acontecimentos são tão graves quanto a atitude da igreja de Roma antiga, que manipulou os mandamentos da lei de Deus, excluindo o 2º mandamento, onde está escrito: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, colocando desta maneira, meus amados, uma escama nos olhos dos incautos.
o que faz permanecer até os dias de hoje sem conhecer a verdade. Lembra-se de John Wycliffe, os Jerônimos, que eu falei, eu me referi ao livro A Grande Controvérsia? Eles foram predecessores, antecessores de Martinho Lutero, o reformador cristão, o homem que deu origem ao protestantismo como nós conhecemos. Hoje, nós, cristãos evangélicos, temos o direito de ter uma Bíblia em mãos por causa da luta deles, em defesa das Escrituras Sagradas. O Hus e o Jerônimo foram incinerados, queimados vivos em praça pública, mas não abandonaram sua fé e nem negaram a Cristo. Passaram a vida pregando a verdade. E hoje, os ditos homens e mulheres de Deus, a quem me referi neste depoimento, tentam fazer com que esses sacrifícios tivessem sido em vão. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Há um versículo bíblico dedicado aos escarnecedores da palavra do Senhor. Aqueles que, ao invés de enriquecer as ovelhas de Cristo com a palavra da vida eterna, tornam-se túmulos caiados, falsos profetas, hipócritas cristãos, e se enriquecem com as migalhas que são depositadas nos alforjes. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vou encerrar este depoimento, essa mensagem, lendo um texto, um post da missionária Cida Fiore. Em seu status de hoje, ela publicou a frase do pastor arminiano evangélico não denominacional americano. Olha o que ele disse. Vivemos em uma triste época em que devemos também evangelizar os evangélicos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos nós. Amém.